Vamos falar um pouco do debate de ontem? Vamos falar um pouco do debate de ontem. Bom, primeira coisa, o grande e vitorioso debate de ontem foi o debate. A forma do debate. Né? Está falando isso porque está querendo driblar a questão? Não, aqui não se dribla nada, nunca. Né? Aqui é sempre de frente. O formato do banco de tempo, obviamente, é excelente. Aliás, todos os debates de segundo turno deveriam ser assim. Por quê? Teve o bloco da pergunta dos jornalistas. Teve. Cada um dos blocos de 15 minutos, de meia hora, na verdade, né? 15 para cada um, também foi aberto por uma pergunta de jornalista. Então, os jornalistas fizeram suas perguntas e o público pôde avaliar a resposta de cada um. E depois, coube aos dois fazer a administração do tempo. Ainda que tenha tido baixaria, e teve baixaria, né? Ainda que se tenha falado pouco, e aqui e ali se reclama que se fala pouco de programa de governo, eu tenho certas restrições a essa crítica, porque eu não sei se o debate, para ser sincero, se o debate é a hora de fazer isso, né? Quando você está ali sendo medido diante do seu adversário e, evidentemente, qualquer escorregão será usado contra você. Não sei se é a melhor hora. Na verdade, eu sei, não é. Né? Não se falou tanto de programa de governo, né? Se fala mais de questão política, porque também não acho errado, não. Né? Porque é para isso mesmo. São políticos que estão sendo eleitos, não são técnicos. Você não está elegendo ministro da Fazenda. Está elegendo presidente da República. Né? Mas coube aos dois administrar o tempo, e cabendo aos dois administrar o tempo, obviamente houve, eu acho, meninos, uma certa economia de baixaria, ainda que ela tenha existido aqui e ali. Sim, sim. Né? Foi. Porque um pouco você se vê, olha, vocês estão aí atravessando o deserto, se virem, porque haverá poucos juízes para interromper. Né? E jogo em que juiz aparece pouco, para usar a metáfora mais óbvia de todas, é o melhor jogo, né? Porque se toda hora tem apito, toda hora para, vai ficando um negócio tão crispado e tão chato, né? E mesmo a questão do direito de resposta, você vê que ela praticamente se anula. Houve ali, no fim, porque como era uma fala final, né? Também se anula porque é o seguinte, você está falando uma barbaridade qualquer aqui me atingindo, como eu vou falar em seguida, eu posso responder e posso devolver. Então, excelente a fórmula. Deveria ser usada por outros. Todos os debates de segundo turno deveriam partir daí. O meu sonho, claro, é haver realmente um grupo neutro e técnico para quando o cara fala, acende a luz vermelha. Mentiu! Tchá! Não é. Né? Mas isso não vai acontecer jamais, porque ninguém vai querer debater com um grupo que esteja ali fazendo levantamento técnico, eles não aceitariam jamais. Né? E, de certo modo, talvez, de fato, seja uma coisa mais tecnocrática do que política. Né? A política, muitas vezes, lida mais com valores. É compreensível que assim seja. Né? E, portanto, o debate foi muito bom desse ponto de vista. A pergunta que não quer calar, falei hoje de manhã, claro, todo mundo vai ver a pergunta e vai falar, quero saber, quem o Reinaldo acha que ganhou? O Lula ganhou o debate, na minha avaliação. O que é ganhar o debate? Ganhar o debate deu as respostas que me pareceram melhores, mais politicamente encaixadas e mais técnicas. Mas faço nuances. Ele foi muito melhor, o Lula, no primeiro bloco. O segundo bloco teve ali um 1-1, um 0-0, com algumas caneladas. Né? E o terceiro bloco, o Bolsonaro ganhou. Quando eu pego o todo, acho que o Lula foi ligeiramente melhor, o que eu chamei hoje cedo, de cara, disse, Lula ganhou por pontos. Tinha falado até no Twitter já. Lula ganhou por pontos, não foi nocaute, ninguém nocauteou ninguém. É claro que Bolsonaro se saiu mal nas questões envolvendo Covid, porque as posições dele são mesmo insustentáveis,
E o Lula soube explorar isso bem. Né? E o Bolsonaro, quando levou a questão da Petrobras, dos escândalos, para o debate, o Lula acabou não se saindo bem porque tentou ser técnico demais. Em vez de dar respostas políticas, entrou ali, teve uma hora que parecia um debate entre especialistas de petróleo e de captação de recursos da Petrobras e do pré-sal. Ficou uma certa sede de defender o próprio governo, sem prestar atenção que se tratava de um embate de natureza política. O que o levou a administrar mal o tempo, e sobraram para Bolsonaro, no fim, 5 minutos e 10 segundos que ele fez um comício, sem poder ser interrompido. Né? Poderia ter se dado melhor, o problema é que Bolsonaro é Bolsonaro, é meio zagueiro de fazenda. Cobra o pênalti e chuta a bola pro mato. Começou lá uma cascata de Nicarágua, de não sei o quê, parecia o falso padre Kelman falando. Né? Falou muito para a bolha. Se ele faz um discurso ali fora da bolha, aí eu acho que teria sido melhor para ele. Lula ganhou por pontos, mas não foi uma vitória espetacular. Não foi uma vitória à altura do debatedor que ele é. Bolsonaro é um péssimo debatedor, sempre foi. Ele tem um raciocínio muito interrompido, não muito claro. Né? Mas ele conseguiu, no terceiro bloco, impor ali essas questões. E o Lula, a meu ver, de forma incompreensível, deixou de usar alguns trunfos que tinha. Por exemplo, Sérgio Moro estava lá assessorando Bolsonaro. Sérgio Moro é a prova da manipulação política da Lava Jato. Sérgio Moro ali era a prova de que, desde o começo, o objetivo era pegar Lula. Sérgio Moro disse isso depois em entrevista, explicando por que ele estava ali. Até outro dia ele estava dizendo cobras e lagartos do Bolsonaro. Coisas muito duras. Acusou o Bolsonaro de interferir na PF para beneficiar a sua turma. E aí, por que o senhor está aqui? Porque tem um mal maior na cabeça dele. O mal maior é o Lula, é não sei o que e tal. Então, desde sempre, o Lula era o alvo. E o Lula tem isso em mãos. E não usou. Por que não usou? Não sei. Eu acho que ficou meio obcecado por tentar defender o governo dele, ouvindo pouco o debate. Tem que ouvir o debate. Acho que estava com um roteiro ali e não ouviu direito o debate. Evitou temas. Ele apareceu com um brochezinho contra a pedofilia infantil, como se aquilo fosse constranger de algum modo o Bolsonaro. Ele não tocou na questão, tocou lateralmente na questão das meninas venezuelanas, e nós vamos voltar a esse assunto sim, porque não há distorção nenhuma nisso, o Bolsonaro falou aquilo. O Lula evitou o assunto, claramente. Fez uma referência indireta, ninguém nem entendeu, muitos não entenderam, e aí deu a chance do Bolsonaro ler o despacho do Alexandre de Moraes, que mandou o PT tirar a propaganda do ar, a meu ver, de modo incompreensível também, injustificável. Mas é a decisão do ministro. E pela primeira vez, quem diria, hein, meninos? O Bolsonaro usando o Alexandre de Moraes para se defender, hein? Foi. Rede que nacional, momento lindo. Né? Que é isso. Que momento, hein? O Alexandre de Moraes. Né? Bolsonaro, mais de uma vez, ligou Lula à corrupção da Petrobras, ligou pessoalmente à corrupção da Petrobras, e Lula citou os 51 imóveis, como diriam os franceses, meramente en passant. Assim, citou. Né? Se é comigo, filho, não é assim que rola o que a música toca. Se é comigo, o Lula estava usando muito bem a câmera, eu digo, oh, vem cá, você que me ouve aí. Você tem 51 imóveis?
Não, não é crime ter 51 imóveis de jeito nenhum. Aliás, é o meu objetivo, inclusive. Mas tá longe, Bob Furui. Não, desde que eles sejam legítimos, não tem nenhum problema. Agora, 51 imóveis, sendo que parcela considerável do valor desses imóveis em dinheiro vivo, aí você tem que perguntar, mas você comprou em dinheiro vivo seus imóveis? E o Lula deixou passar. Se perdeu um pouco em tecnicalidades. Né? E o Bolsonaro, convenha, ele não tem muito receio, né, de dizer coisas que são asquerosas. Falando, o Lula disse que perdeu a sogra, não sei se é a mãe da Janja, acho, perdeu a sogra para a Covid, né? Só pode ter sido, porque as outras mulheres já tinham morrido. Sim. Aí ele disse, aí fez discurso na beira do caixão da mulher, agora fica falando da sogra. Não, é preciso ter limites, ele não tem. Não tem nenhum. Né? Acho que houve uma certa o Lula se desconcentrou um pouco e claramente ele usou, o Bolsonaro usou a tática do Trump. Tem até um depoimento da Hillary Clinton a respeito, vocês devem conhecer, né? Que a Hillary falava que o Trump ficava em cima dela, tentando constrangê-la com a sua presença física. O Bolsonaro tentou aproximação com o Lula. Sim. Botou a mão no ombro do Lula. O Lula até meio assim, tal. Eu teria perguntado, que tá querendo me dar um beijo hétero, companheiro? Porra. Agora, de toda sorte, né? Lula vence o primeiro bloco, Bolsonaro vence o terceiro bloco, há um empate ali no segundo bloco, né, com um chumbo trocado. Agora, quando você considera o conjunto das questões e dos temas levantados, acho que o Lula foi um pouco melhor. Agora, veja só, eu achar que o Lula... que essa altura tem bolsonarista falando, ele já se veio! Não, eu achar que o Lula foi um pouco melhor não muda o voto de ninguém. Bolsonarista vai ser mais bolsonarista ainda. Quem é lulista vai continuar lulista. E quem é indeciso vai querer ver o debate, se não viu, para saber se isso que eu estou falando procede ou não procede. Eu só estou dizendo que o Lula optou por fazer um debate só batendo acima da linha da cintura. O que eu acho disso? Eu sou muito franco também. Eu acho que você faz debate acima da linha da cintura com quem bate acima da linha da cintura. É preciso ter paridade de armas. Já não há, porque tem o uso do Estado, como nunca houve em nenhuma eleição. E ali, então assim, associação do Lula a criminosos, como o Bolsonaro tentou fazer. Não é? Que foi um erro. A gente tem uma retranca sobre essa coisa do Rio, não, né? Temos. Tem sim. Do Salgueiro? Tem, né? Tem. Então, assim, a associação do Lula a criminosos, inclusive o Bolsonaro errando a área do Rio a que o Lula visitou, né? Dizer, foi o mais votado na cadeia. Ele voltou com esse negócio. Eu odiaria, sendo Lula, ter que dar a seguinte resposta para ele, mas daria. E você está com o voto de um monte de assassinos famosos. Já que você está falando dessa história do voto nos presídios. Que nem é voto só em presídio. Tem voto dos funcionários, dos servidores. Então o Lula bateu acima da linha da cintura. Nós vamos ver daqui a pouco, evitou inclusive exibir um material sobre aborto para Bolsonaro. Por que evitou? Também não sei. Me parece que tem uma coisa assim, vou fazer, já fui presidente, tem que ser um debate de estadista. Eu insisto, um debate tem de ter paridade de armas. Senão,
corre o risco de você sair do campeonato com o troféu Fair Play, com a perna quebrada e o outro ainda ganhando com gol ilegítimo. Né? Tá vendo, Valio Bene? Que bom que eu não sou político. Né, Bob Furuia? Bom. A medição da Quest, como foi? Rapidinho, vai. Fez um acompanhamento, né, a Quest, desse debate e avaliou que o ex-presidente Lula venceu pelas redes sociais, né? Lula teve mais menções e mais interações positivas. O levantamento contabilizou, então, mensagens em sites, blogs, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Na média, Lula foi citado positivamente em 44,5% das postagens e Bolsonaro em 36,5% dessas postagens. Isso na medição da Quest. Agora há pouco saiu no Globo que no Facebook aí a turma do Bolsonaro está sendo mais atuante. Bom, aí o debate vira a guerra dos memes, né? Avaliação de campanha, sintetizem, por favor. As duas campanhas comemoraram o resultado. A de Bolsonaro diz que Lula se enrolou em corrupção, já a do PT que o presidente, o atual, foi muito mal no tema pandemia. Os petistas avaliaram que o Bolsonaro falou muito para a bolha, o que você disse, e que, portanto, isso não deve ter rendido novos votos. Eu sinceramente acho que dificilmente, pelo debate, alguém mudou de voto, né? Talvez indecisos, sim, possam ter feito essa ou aquela escolha, né? A ver.